Já estamos prontos. Vamos aguardar mais alguns instantes, se alguém mais chegar. Dona Maria, bom dia, Dona Maria. Bom dia. Tudo bem? Maria Aparecida ou Maria Oquita? Vou buscar um copo d'água. Bom dia. Não, bom dia. Tá bem, Valdir. Então eu vou fazer bom dia, seu Walter, bom dia, Doroti, bom dia, Maria, aí já fica a casa toda. Senhor Lin, nós temos muitas Marias aqui, a gente precisa designar quem é, qual das Marias que é. Acho. Acho que nem lembra das Marias. São todas muito queridas, muito amadas, muito estimadas no Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Olímpio, o seu microfone é um pouco baixo, então quando você for falar, talvez você tenha que impostar um pouco a voz. Faz voz de pregador. O capítulo que paramos? Sim, melhorou. Melhorou. Jeremias 20. Ok. Voltou, Valdir. Acho que não sei se ele terminou, 25. Iniciamos então o capítulo 26, é isso, Valdir? Isso mesmo. Ok. Vamos começar a partir do capítulo 26, a segunda parte do livro de Jeremias. Ok. São 9h05. Podemos começar, não? Ok, Valdir. Então eu vou pedir, se vocês puderem fechar seus microfones, aí nós deixamos apenas o do Valdir aberto. E se tiver alguma dificuldade, eu faço por aqui. Quando quiser, Valdir, está contigo. Tá bom. Bom dia a todos os irmãos que estão presentes nesta manhã, através da internet. É uma satisfação ter cada um de vocês junto conosco aqui para fazer o estudo do livro de Jeremias. Nós estamos a partir do capítulo 26, é a segunda parte do livro de Jeremias. Estamos a partir do versículo 1. Então vamos começar com uma oração. Grandioso Deus e Pai, nós nos achegamos nesse momento até o Senhor, agradecidos por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá, agradecidos porque o Senhor nos proporciona esse momento de comunhão com os irmãos, agradecidos, ó Pai, porque o Senhor tem colocado sua mão poderosa sobre a vida de cada um, protegendo e derramando suas bênçãos maravilhosas a cada um de nós. Maravilhoso Deus e Pai, nós agora vamos estudar a Tua Palavra, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, nos orientando, para que nós possamos falar somente coisas que sejam do Teu inteiro agrado e que esteja de acordo com a Tua Palavra. Maravilhoso Deus e Pai, nesse primeiro dia da semana, nós vamos daqui a alguns momentos prestar um culto de adoração ao Senhor, que esse culto possa ser do Teu inteiro agrado, Pai, que cada um de nós possamos prestar um culto que venha a agradar ao Senhor, e que o Senhor se contente, Pai, com o nosso culto de adoração. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém, Senhor. Eu vou compartilhar com os irmãos agora a apresentação. Se algum irmão tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer no momento da apresentação, fiquem tranquilos. Eu não vou estar vendo todos vocês, mas levanta a mão, o Otávio abre o microfone e comunica, tá bom? Sem problema. Estou compartilhando a apresentação. Veio um comunicado para mim aqui que eu não entendi, do Zoom. Está no modo de apresentação já, certo? Está sim, Valdir. Vamos poder começar. Essa segunda parte do livro,
ela começa no capítulo 26 e vai até o capítulo 45. Como nós comentamos nas vezes anteriores, nós estamos simplesmente fazendo um resumo de cada capítulo, ou seja, marcando aqueles versículos mais significantes para cada um de nós. O que é recomendado é que cada irmão em Cristo leia esse livro que mostra o grande amor de Deus para com a humanidade e para com todo o povo de Israel, mostrando que Deus é amor, mas ele é justo também. Justo, misericordioso, mas ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Então, nessa segunda parte, nós temos mais alguns relatos autobiográficos e também anúncios de salvação. Começando com o capítulo 26, nós vemos um profeta que estava sendo perseguido. Versículos 4 a 6, o profeta está cumprindo a sua função, está anunciando os acontecimentos futuros, mas ele vai ser perseguido. Vamos lá, versículos de 4 a 6. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que, começando a madrugar, os envio, posto que até aqui não me ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Então Deus, através do profeta Jeremias, está anunciando que se eles não obedecessem à palavra do Senhor, não seguissem os mandamentos do Senhor, Deus os castigaria. Então nós vemos aqui que Deus, mesmo estando iminente de castigar o povo de Judá, ele mostra o seu amor, avisando antecipadamente o que eles deveriam fazer para que Deus voltasse atrás na sua intenção de castigar o povo. No versículos 8, 9 e 11, nós vemos a reação do povo. Então o profeta anunciou o que Deus estava dizendo, e nós veremos agora a reação do povo. Vamos ler versículo 8, 9 e o versículo 11. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, serás morto, porque profetizas em nome do Senhor, dizendo, será como Siló esta casa e esta cidade, desolada e sem habitantes. E ajuntando-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Versículo 11. Então, os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Então nós vemos que o profeta Jeremias estava cumprindo a sua função de falar o que Deus havia orientado que fosse dito. Porém, o povo, os líderes religiosos e o rei se colocaram contra a profecia de Jeremias, não deram ouvidos a Jeremias. E chegaram à conclusão que Jeremias era passível de morte. Olha aí o versículo 11. Quando os sacerdotes e os falsos profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra a cidade de Judá e Jerusalém. No versículos 13 a 16 e 24, o profeta não se intimidou e Deus providenciou sua libertação. Então, mesmo diante do perigo, ele não vai se calar, ele vai continuar profetizando. Ele não se intimida, ele cumpre a sua função rigorosamente, irmãos. É o que nós devemos fazer. Diante de toda e qualquer situação, nós devemos anunciar
o evangelho e a salvação de Cristo Jesus, que providenciou para toda a humanidade essa salvação. Então, mesmo que sejamos perseguidos ou ridicularizados, é a nossa função. Jeremias não voltou atrás, ele continuou firme. Olha aí, versículo 13 a 16 e o versículo 24. Eu vou ler. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus moradores. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros, para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Olha o versículo 24. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Então, nós vemos aqui que, mesmo diante das ameaças, Jeremias continuou firme no seu trabalho de pregar o evangelho, né? Pregar a mensagem de Deus. Capítulo 27. Nós vamos ver nesse capítulo que Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o que está fazendo. Deus tem um propósito para tudo que ele faz. E nesse capítulo 27 vai ficar bem claro para nós que ele é o que controla todo o universo. Neste capítulo, irmãos, nós vamos ver a evidência da presença de Deus como sendo uma figura central no universo. A palavra Senhor aparece nesse capítulo 15 vezes. O pronome eu aparece 11 vezes. Os pronomes meu e minha aparecem 5 vezes. Deus falou, ou alguém falou de Deus, 34 vezes. Então, neste capítulo, fica mais do que claro que Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é o Todo-Poderoso. Ele tem um controle de todo o universo. E ele é amor e é justiça. No versículo 5, nós vemos que Deus criou tudo. E ele distribui de acordo com a sua vontade. Olha aí o capítulo 27, versículo 5, quando Deus fala: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Então Deus deixa bem claro: eu criei tudo, eu sou o dono de tudo. Vocês são somente administradores das minhas bênçãos. Isso tem que ficar bem claro para nós nos dias de hoje. Nós não somos dono de qualquer coisa. Nós estamos aqui como administradores das bênçãos que Deus coloca na nossa mão. Que nós saibamos fazer o que é correto com essas bênçãos. Fazer as coisas em prol do reino de Deus. Tudo que nós formos fazer, que nós pensemos nisso. Não somos donos de qualquer coisa. E Deus deixa bem claro para nós, aí no versículo 5. Então, se nós lermos aqui no versículo 4, a partir do versículo 4, Deus falando com Jeremias: ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Então, fica bem claro aqui para nós, irmãos, nos dias atuais. Não podemos ter dúvida sobre isso.
Deus é o dono de tudo. No versículo 6, nós vemos a infidelidade do povo e os pecados dos mesmos, que fizeram com que Deus os castigue. Foi isso que levou Deus a castigar o povo de Judá e Jerusalém. No versículo 6 ele diz: agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Então Deus está dizendo para o povo de Israel: olha, agora eu vou entregar essas terras na mão de Nabucodonosor. Ele está me servindo. Ou seja, ele não é servo de Deus no sentido da palavra, que ele crê no Senhor Deus. Não, ele está servindo indiretamente aos propósitos de Deus. Tá certo? Deus está usando Nabucodonosor para cumprir os seus propósitos. Então, irmãos, nós vemos que muitos reis, líderes atuais, líderes religiosos, que se dizem servos do Senhor, muitas vezes não são. Eles estão sendo usados por Deus para o propósito de Deus. Deus coloca uma nação contra outra quando é necessário que se faça isso. Versículo 7. Deus anuncia que o reino da Babilônia não é reino eterno. Olha o que ele diz no versículo 7. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Então aqui, Deus está dizendo, através do profeta, que o reino da Babilônia, este reino da Babilônia, não é eterno. E nós vemos na história da humanidade que reinos surgem e reinos se desfazem. Depois do reino da Babilônia, teve o reino medo-persa, grego, romano, e após a destruição do reino romano, Deus prometeu lá em Apocalipse, que nós já estudamos o livro de Apocalipse, que nunca mais surgiria um reino que iria dominar todas as nações para perseguir o reino de Deus, para perseguir os cristãos. Existem perseguições localizadas? Existem, mas não como era na época do Império Romano, que a perseguição era total em todas as províncias, porque era determinado por um reino que se julgava forte, que achava que iria prevalecer em todas as épocas. Então, Deus está dizendo, os reinos da terra não são reinos eternos. O único reino eterno é o reino de Jesus Cristo e de Deus Pai. Versículos 14 a 16, os falsos profetas não estão a serviço do Senhor. Olha o que diz os versículos 14 a 16. Quando Deus está falando, não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem, não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Então, nós vemos que Deus, através do profeta Jeremias, deixa bem claro a todo o povo, olha, vocês estão dando ouvidos a fábulas, a falsas profecias. Esses que estão falando para vocês são falsos profetas, estão falando mentira. Não vai ser dessa maneira. Ouçam
o profeta Jeremias. Mas o povo preferia dar ouvido a fábulas, a falsos ensinamentos. Vamos pensar um pouco, irmão. Nos dias atuais, nós vemos alguma semelhança com relação a isso? Existem hoje falsas pessoas que profetizam, ou seja, falam doutrinas que não estão de acordo com a palavra? Nós vemos hoje pessoas que prometem coisas que Deus não prometeu, como prosperidade, riqueza, que não ficaríamos doentes, que o cristão não pode ficar doente, não pode ter problemas. Essas são promessas de falsos pastores nos dias atuais. Falsos profetas que falam coisas que não estão de acordo com a palavra. E naquela época de Jeremias, também era da mesma forma. Jeremias falava comandado por Deus, de acordo com a vontade de Deus. Mas o povo preferia dar ouvido a essas pessoas que só mostravam coisas boas. Não, pode continuar do jeito que vocês estão. Vocês estão adorando falsos ídolos. Vocês estão se prostituindo. Vocês estão se desviando do caminho do Senhor. Mas não vai acontecer nada. Deus não vai punir ninguém, não. Deus é amor. Vai continuar da mesma forma. Vocês são o povo escolhido de Deus. Vocês podem fazer o que quiser. Não é desta maneira. Deus está deixando bem claro. Não é assim. E ele fala, eu sou amor, mas sou justo. Eu não posso conviver com o pecado. No versículo 21 e 22, serão levados os utensílios. Deus está deixando bem claro. Aí no versículo 21 e 22. Olha o que diz versículo 21 e 22. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. À Babilônia serão levados, onde ficarão até ao dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Então os falsos profetas estavam dizendo que os utensílios da casa do Senhor não seriam levados para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor sitiasse Jerusalém e as terras de Judá, eles estavam dizendo que nada disso iria acontecer. Mas Deus está afirmando, isso vai acontecer até o dia que eu atentar para vocês e trouxer vocês de volta. Olha o amor de Deus. Mesmo falando sobre os acontecimentos futuros, ele promete que eles vão voltar e os utensílios serão devolvidos. O amor de Deus é tão grande que mesmo no momento que ele vai punir, ele antes informa, né? Ele acalma o povo. Vamos agora ver o capítulo 28, o falso profeta Ananias, que vai buscar rebater as profecias de Jeremias. Tudo aquilo que Jeremias falava, os falsos profetas rebatiam. E aqui nós vemos exatamente uma pessoa de nome Ananias que vai buscar também rebater as profecias de Jeremias e contra essas profecias. Versículo 1 a 4, nós temos 3 profecias mentirosas feitas por Ananias. Vamos ler primeiro os versículos, depois vamos destacar as profecias. Versículos de 1 a 4. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, o rei de Judá, isto é, no ano 4º, no quinto mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor.
rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então, na presença de Jeremias e dos reis de Judá, essa pessoa, Ananias, começa a profetizar tudo ao contrário daquilo que Jeremias havia falado. Jeremias falou que os utensílios seriam retirados, como nós vimos no capítulo 27, que o povo seria levado. Nós já vimos que Jeremias havia profetizado que o rei não retornaria para Judá, para Jerusalém, e ele fala tudo ao contrário. Então, primeira profecia mentirosa, ele fala que Deus quebrou o jugo. Veja aí versículo 2 e também versículo 10. Olha aí o versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ou seja, ele está falando que Babilônia perdeu seu poder. Olha o versículo 10. Então o profeta Ananias tomou o canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. E falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Então, nós vemos que Ananias falou: Deus vai quebrar o jugo do rei da Babilônia, de Nabucodonosor. Uma mentira. Por quê? A verdade é, Deus coloca o jugo. Nós vimos isso no capítulo 27, versículos 2 e 3. Vamos lá. Versículos 2 e 3 do capítulo 27. Assim me disse o Senhor: vá, faze correias e canzis, e põe-nos ao pescoço, e envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém, ter com Zedequias, rei de Judá. Então, nós vemos aqui que Deus manda colocar o jugo sobre os reis e os príncipes da nação de Israel. É Deus quem coloca e tira o jugo. Essa é a verdade. A outra mentira, a outra profecia mentirosa é que em 2 anos tudo vai voltar para Jerusalém e vai se normalizar. Olha aí o versículo 3 do capítulo 28. Dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Então ele profetiza que Babilônia vai levar os utensílios, vai levar cativo o povo de Judá para a Babilônia, mas em 2 anos tudo vai voltar à normalidade. Essa é uma profecia mentirosa, nós já vimos isso. A verdade é que ainda vão sair mais coisas. A terceira profecia, nós vimos que vai sair mais coisas aí no versículo 21 e 22 do capítulo 27. Nós acabamos de ler recentemente. A terceira profecia mentirosa é que Jeconias voltará da Babilônia. É o versículo 4 aí do capítulo 28. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a esse lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. A verdade é, Jeconias morrerá na Babilônia. Nós já vimos isso lá no capítulo 22 do livro de Jeremias, no versículo 26. Vou ler para nós relembrarmos.
Olha aí o que diz o versículo 26 do capítulo 22. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra, em que não nasceste, e ali morrereis. Então, a profecia e a promessa de Deus é exatamente essa. Jeconias vai morrer na Babilônia, não vai voltar. Essa é a verdade. Então, nós vemos que Ananias, querendo rebater as profecias de Jeremias, começa a profetizar mentiras. Mais do que ninguém, o profeta Jeremias gostaria que o profeta Ananias tivesse razão. Nós já vimos o grande amor do profeta Jeremias para o povo de Jerusalém, o povo de Judá. Ele amava muito aquele povo, né? E ele, mais do que ninguém, gostaria que aquilo que Ananias estava profetizando fosse verdade. Ele deixa bem claro isso no versículo 6, aí do capítulo 28. Disse, pois, Jeremias, o profeta, amém, assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste e torne ele a trazer da Babilônia a esse lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Tá certo? Então ele deixa bem claro, olha, eu mais do que ninguém gostaria que o que você está profetizando, Ananias, se cumpra, e fosse verdade. Eu não quero o mal desse povo. Em forma indireta, é isso que ele está dizendo, bem claramente para todos nós, né? Nessas palavras. Né? Jeremias desafia o profeta e alerta o povo. Espere e verão se será assim. Então, no versículo 9, ele fala, o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Então, Ananias estava profetizando que só teriam coisas boas que iriam acontecer. E Jeremias, ele desafia o profeta e também está alertando o povo de Judá. Aquele profeta que profetiza paz, se a coisa se cumprir, então ele pode ser reconhecido como profeta. Se isso realmente acontecer, então ele é um profeta de Deus. Mas Jeremias tinha convicção que não seria dessa forma. Por quê? Porque o povo não se arrependia dos seus pecados, não voltava atrás. Estava vivendo de forma acomodada e se afastando de Deus a cada dia. Jeremias percebia que o povo não se arrependia. Ananias, então, ele apela, né, para a violência e Jeremias sai calado, como nós acabamos de ler no versículo 10 e 11. Olha o versículo 11. E falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Então, o profeta Ananias, como nós vimos no versículo 10, tirou o canzis do pescoço de Jeremias, para dar um exemplo prático. Olha, eu vou tirar esse canzis do pescoço de Jeremias, e é isso que vai acontecer. Deus vai fazer a mesma coisa com Nabucodonosor. E Jeremias, aqui quando nós vemos na segunda parte do versículo 11, ele sai e vai tomando o seu caminho. Aqui quando eu leio essa frase do versículo 11, eu visualizo um profeta triste, cabisbaixo, chateado com o povo que preferiu dar ouvido a Ananias, e ele sai calado, quieto, cabisbaixo. Né? De certa forma, até desanimado, irmãos. Muitas vezes nós nos sentimos dessa forma também. Quando pregamos a palavra para uma pessoa e ela não dá ouvidos e prefere continuar seguindo palavras que não estão de acordo com a vontade de Deus.
Mas nós não podemos desanimar, né? O profeta Jeremias saiu triste, mas veja o que vai acontecer aí nos próximos versículos. Deus manda Jeremias voltar e profetizar. Olha o versículo 12 a 17. Jeremias estava saindo, calado, meio cabisbaixo, entristecido, e Deus vai se apresentar a ele. Olha aí, versículo 12. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou o canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor dizendo, então, veio a Jeremias a palavra do Senhor. Vai e fala a Ananias dizendo, assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzis de ferro. Ou seja, você deu uma amostra quebrando um canzil de madeira que Jeremias fez. Mas eu sou Deus. Eu não vou fazer um canzil de madeira. O meu é poderoso, é de ferro. Você não vai quebrar. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Versículo 17, nós vemos a confirmação. Morreu, pois, o profeta Ananias, no mesmo ano, no 7º mês. Irmãos, nesses versículos, nós temos algumas informações importantes. Primeira informação, Deus está ao lado daquele que profetiza de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos desviar da sã doutrina, porque Deus está ao lado daquele que prega a vontade de Deus. Isso fica bem claro para nós nos versículos 12 e 13 até o 17, quando Deus manda Jeremias voltar e falar para o profeta Ananias, você está falando mentiras, não vai ser desta forma. Então, de certa maneira, Deus está dando uma injeção de ânimo a Jeremias. Ele saiu calado, cabisbaixo, de certa forma entristecido, mas Deus está dando uma ordem direta para ele. Vai lá e volta. Volta lá. Vai falar a verdade para o povo. O povo está sendo enganado. O povo prefere dar ouvido a fábulas, a somente coisas boas que estão acontecendo, que vão acontecer. Somente coisas boas vão acontecer. Nós somos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, podemos fazer o que quiser. Não é dessa forma, irmão. Não é assim. Deus deixou claro para o povo de Israel que não era dessa forma, que ele não estava contente com as atitudes do povo de Israel. E por isso que Deus se sentia obrigado a castigá-los, a eles passarem por uma grande tribulação, uma grande provação. Nos dias atuais, irmãos, não é diferente. Deus, como já falei, é amor, mas ele é justo e não pode conviver com o pecado. Nós somos do reino do Senhor. Jesus Cristo se sacrificou por nós, limpando a cada um de nós pelos seus pecados, pelo seu sacrifício, limpando os nossos pecados. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar lutar contra o pecado. Não podemos ficar pecando constantemente de forma voluntária. A palavra de Deus nos ensina sobre isso, né? Que quem peca voluntariamente, não resta qualquer sacrifício para ele, porque ele está
crucificando a Jesus novamente. Então, nós temos que fazer a nossa parte, lutar contra o pecado, todos os dias. Vamos lá ao capítulo 29, as orientações ao povo e as promessas de Deus aos aproximadamente 20.000 judeus que estão lá na Babilônia, que foram exilados. Então, temos um número aproximado de 20.000 judeus que foram levados cativos para a Babilônia. E Deus agora vai dar algumas orientações para eles. Vamos ver quais são essas orientações. No versículo 1 e 2, Jeremias manda uma carta para o povo exilado. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. No versículo 4 a 7, a orientação de Deus é: refaçam suas vidas na terra que lhes enviei. Olha o que Deus mandou Jeremias escrever. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a marido, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, nesses versículos, nós vemos a orientação de Deus. Refaçam suas vidas. Continuem fazendo a reconstrução da sua vida. Isso é muito importante. E Deus também fala: orai pela paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, Deus dá uma orientação aqui no versículo 7. Procurem agir de forma pacífica. Orem pela paz da Babilônia, porque tendo paz na Babilônia, vocês também terão paz. E Deus mostra também, através dessa orientação, que não é só no templo de Jerusalém que eles vão encontrar a Deus. Eles vão encontrar a Deus através da oração, através da sinceridade do seu coração. Então, Deus está dizendo para ele: orem por ela ao Senhor. Tá certo? Então, Deus está deixando claro para eles: vocês acreditavam que vocês só me encontrariam lá no templo de Jerusalém, mas não é assim. Vocês vão me encontrar em qualquer lugar onde vocês estiverem, desde que vocês me busquem com sinceridade de coração e sem o pecado, eliminando do seu meio os falsos deuses que vocês estavam seguindo lá em Judá. O povo estava desviado do caminho do Senhor e Deus foi obrigado a enviá-los para a Babilônia. No versículos 8 a 10 e 15, Deus faz um novo aviso: se protejam dos falsos profetas. Deus está sempre falando: olha, eu já deixei bem claro a minha vontade. Desde a antiguidade eu venho falando para vocês o que eu quero desse povo. Não deem ouvido a falsos profetas, não se iludam. Veja do 8 a 10 e o versículo 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós.
nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham, segundo o vosso desejo. Então, nesse versículo 8, Deus está deixando claro: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Então, o que Deus está dizendo ao povo? Olha, vocês gostam de ouvir falsas profecias, falsos ensinamentos. Não deem ouvido a eles. Eles só profetizam aquilo que vocês querem ouvir, não profetizam a verdade. Olha o versículo 9. Porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome. Então, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprireis para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Lembra, irmão, no capítulo 28? Ananias falava que em 2 anos eles retornariam. E aqui, Deus está deixando bem claro, depois de 70 anos é que eles poderiam retornar para a terra de Israel, lá para Judá. Aí no versículo 10 fica bem claro isso para nós. E no versículo 15, ele diz: vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Então, eles diziam que Deus suscitou, né? Levantou profetas no meio dele. Mas Deus está dizendo, não se engane. No versículo 11 a 14, somente Deus tem ciência do futuro. Então, ele fica bem claro para nós, do versículo 11 a 14, que somente Deus tem ciência do que acontecerá no futuro. Vamos ler novamente. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então Deus está dizendo aqui, o que vai acontecer é, se vocês me buscarem de todo o coração, eu vou trazê-los de volta. Eu não vou deixar vocês tempo total na Babilônia e em outros lugares para onde vocês foram. Também foram para o Egito, muitos fugiram para o Egito. E Deus está prometendo, eu vou trazer vocês, desde que vocês invoquem, orem e me busquem de todo o coração. Aí no versículo 11 até o versículo 14, Deus deixa claro, no capítulo 29, de 11 a 14. Eu sei o que vai acontecer no futuro. Vocês devem orar e voltar. No versículo 16 a 20, ele diz que vocês não podem voltar agora. Olha aí o versículo 16 a 20. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falosei como os figos ruins que, de ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste. Falos-ei um espetáculo horrendo
para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio, e de opróbrio entre todas as nações para onde estiver arrojado, porque não deram ouvidos a minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Então Deus está dizendo, vocês também que estão aí na Babilônia, não ouviram as minhas palavras. E assim também como os que ficaram em Jerusalém. Os que ficaram serão grandemente punidos. Mas vocês também erraram. Mas vocês têm a oportunidade de voltarem para mim. É isso que o Senhor está dizendo. Nós vamos parar hoje, aqui no versículo 20, e no próximo domingo nós vamos dar continuidade. Agradeço a Deus pela presença de cada um. E eu vou pedir ao nosso irmão Darcy que nos dirija numa oração de encerramento, seu Darcy, pode ser? Oremos. Obrigado, Senhor Deus. Agradecemos por mais essa lição, onde nós aprendemos a definir o profeta que fala a verdade, aqueles enganadores, aqueles que fazem a sua profecia de acordo com a sua palavra. Agradeço a Deus por esse conhecimento que estamos tendo essa manhã, para que nós possamos sempre estar no caminho do Senhor, no caminho da verdade, no caminho que nos leva à vida eterna. Senhor, para que esteja nessa manhã o nosso pregador, e que a sua mensagem venha a enriquecer os nossos corações, o nosso conhecimento, que sempre possamos estar no caminho da luz, no caminho do Senhor. Isso que nós pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Antes de encerrar, eu queria nominar aqui as pessoas que nos acompanharam no Facebook. Só um instantinho que estão aparecendo os nomes. A Aurélia Pestana, a Silene Aleixo de Oliveira, André Araújo Campos Girodo e o marido Alandre, que estão acompanhando com a gente. Também o Gaspar, em Moçambique. Alguns outros nomes que eu não estou conseguindo ver aqui neste momento. Aqui. Diva Correia, o Alexandre Serafim, Alcione Martins, Luiz Lopes, o Erinaldo Cassemi Amorim, a Sandra Domingues, o Irandize Rodrigues, Marilena Benites, a Silene já tinha comentado, Angélia Maria Coura, Idema Teres da Silva, Francisca Souza, que nos acompanharam. Nós vamos encerrar neste momento a transmissão do Facebook e iniciaremos em mais ou menos 10 ou 15 minutos o nosso culto desta manhã. Um bom dia a todos, um dia abençoado, que Deus esteja com todos durante esta semana que virá.